Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, Débora, boa noite para você, para Carol, para os ouvintes, para quem nos assiste. Viva a Voz começando. Oi, Vera, boa noite. Banco Master, dominando ainda o nosso noticiário, e a gente vai a Brasília. Samantha Klein vai trazer mais detalhes aqui sobre a CPI do Master, na verdade sobre a mudança de posição do governo, que orientou a bancada a assinar a CPI. Oi, Samantha. Boa noite, portanto, Débora, Vera, Carol. Essa é realmente a nova diretriz, portanto, estabelecida aí pelo governo Lula. O que se estabelece com isso? Acho que vou só melhorar um pouquinho aqui a nossa conexão, acho que aqui a gente consegue chegar melhor, portanto. Então, o que aconteceu hoje? A gente está te ouvindo melhor. Depois que a direita iniciou essa enxurrada de críticas ao governo, a orientação agora é o apoio a CPIs para investigar o escândalo do Banco Master no Congresso. Essa ofensiva já começou pela Câmara dos Deputados, inclusive qual é a orientação agora? Quem até adiantou isso foi o deputado Lindbergh Farias, que estava na liderança do PT, agora foi substituído, portanto, mas ele disse que os parlamentares da base do governo vão assinar as propostas do deputado Rodrigo Hollenberg, do PSB, e das deputadas Fernanda Melchiona e Heloísa Helena. Segundo Lindbergh, que deixou, portanto, a liderança hoje, a base não vai assinar aquele movimento encabeçado pelo deputado Carlos Jordi, do PL. Ele também destaca que esse posicionamento da oposição tem um claro desgaste contra o governo em ano eleitoral. Já a aposta do governo é colar a crise, ou pelo menos tentar colar a crise do Banco Master no ex-presidente Jair Bolsonaro e na gestão de Roberto Campos Neto. A alegação é que as fraudes com a falta de lastro das operações do banco de Daniel Vorcaron começaram muito antes das investigações estabelecidas e instaladas pela Polícia Federal. Portanto, é uma mudança aí de postura do governo que até poucos dias atrás era contrário. Apesar disso, publicamente, a ministra Gleisi Hoffmann afirma que não há posição do governo em relação às CPIs. O governo não tem posição sobre CPIs ou CPMIs. Isso é da natureza da função do Congresso Nacional. E o Congresso é legítimo para instalar ou não instalar. O governo vai enfrentar a situação que vier. Bom, a oposição, por sua vez, na Câmara e no Senado, conseguiu 280 assinaturas. Foi um número bem maior do que o necessário. Na Câmara, por exemplo, são 171 assinaturas necessárias para instalar uma CPI. Conseguiu 283. E no Senado eram necessárias 27, conseguiu 42 senadores. Portanto, 280 assinaturas aí para estabelecer uma CPMI, uma comissão mista de inquérito para investigar o escândalo do Banco Master. E aí o foco é justamente em bater no governo, mas também nos ministros Dias Toffoli, como relator do caso no Supremo Tribunal Federal, e também no ministro Alexandre de Moraes, por conta do contrato da esposa dele com o Banco Master na casa dos quase 130 milhões de reais. Portanto, vale lembrar também que esse requerimento de abertura de CPMI depende aí de ser lido em sessão conjunta do Congresso. Com vocês. Obrigada, Samantha, pelas informações. Bom, a gente já conhece a estratégia da oposição. Agora, qual é a estratégia do governo, Vera? Me parece puro jogo de cena essa mudança de discurso, Débora. Sim, vamos assinar, sim, vamos apoiar, mas não vejo esse interesse do governo em haver realmente uma CPI ou CPMI para apurar os desvios e as suspeitas de fraude do Master. Pelo óbvio, né? Uma CPI a mais em ano eleitoral, com o risco de isso respingar de alguma maneira no Lula ou em seus aliados mais próximos, entre eles o ex-ministro
da Justiça, Ricardo Lewandowski, com o risco de Daniel Vorcaro, em algum momento, acabar expondo também integrantes da base aliada, como o líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, e todo o PT da Bahia, que fez negócios com a instituição bancária dele, que agora é investigada. Então, me parece algo assim, olha, estava pegando muito mal, o governo fazendo uma resistência contra a CPI, parecia e deixava ali transparecer que havia esse temor, então vamos liberar a bancada, vamos apoiar as assinaturas, a gente faz isso num requerimento que não seja o da oposição, para não jogar água no moinho da oposição, mas interesse genuíno em que haja investigação não existe. Tanto que a fala da ministra Gleisi Hoffmann deixa claro isso. Para o governo, o ideal é que não haja CPI nenhuma. Eles parecem agora apostar todas as fichas no poder de dissuasão do Hugo Motta e do Davi Alcolumbre, que eles serão capazes de evitar a instalação dessa CPI ou de uma CPMI com base nos argumentos formais, do tipo, olha, tem outras na fila antes, olha, a gente já tem muitas CPIs abertas, não vai ser possível instaurar uma outra para funcionar concomitantemente. Então, eles estão querendo se eximir do ônus, né, do desgaste de frear uma CPI, mas interesse real em que haja investigação, eu não vejo em nenhuma conversa que eu tenho, em nenhuma análise de cenário mais isenta que eu busque das fontes lá em Brasília. Inclusive na oposição, Vera? Ou alguém da oposição tem interesse nessa investigação? Tem. Aqueles easy riders ali que vivem de botar a boca no trombone, de fazer escândalo, mas não quem da direita tem ligações com governos e com aquela parcela do centrão mais próxima do Daniel Vorcaro. Então, para o PL do Rio, por exemplo, que é o partido do candidato à presidência do PL, né, Flávio Bolsonaro, o domicílio eleitoral dele não tem interesse nenhum em fazer uma CPI que vai escarafunchar as relações do Banco Master com a Rio Previdência. Isso não é do interesse do PL do Rio. Hoje a gente viu, e vai falar ainda disso aqui no Viva Voz, a deflagração de uma fase da operação de investigação que atinge justamente o PL do Rio de Janeiro, a casa, o domicílio eleitoral do Flávio Bolsonaro, um governo que é do seu aliado, o governador Cláudio Castro, que é do seu partido. Então, é o tipo de investigação que ultrapassa aquele chavão que existe sobre CPI, que você não sabe como começa, você sabe como começa e não sabe como termina. Nesse caso, você sabe como começa e já pode prever como vai terminar. Vai terminar com lama espalhada sobre quase todo mundo, da esquerda à direita, passando principalmente pelo centrão, onde estão as cabeças do Congresso, né? Davi Alcolumbre e Hugo Motta são representantes ali do centrão e seus partidos muito próximos de Daniel Vorcaro. Ciro Nogueira, que é amigo dos dois, correligionário do Alcolumbre e o principal conselheiro do Hugo Motta, era amigo próximo do Daniel Vorcaro. Então, não vejo interesse de ninguém em uma investigação realmente para valer desse caso. Ô Vera, falando nessa lama espalhada, né? Tem muitas dúvidas sobre o Banco de Brasília, o BRB, nessa compra de ativos do Banco Master, e a Polícia Federal abriu inquérito para investigar a gestão fraudulenta no Banco de Brasília. Ana Carolina Tomé tem os detalhes para a gente. Oi, Ana, boa noite. Oi, Carol, boa noite para você, boa noite também aos ouvintes. É isso mesmo, a PF abriu esse inquérito para apurar suspeitas de fraudes na gestão do BRB na época em que o banco tentou comprar o Master no ano passado. Esse inquérito foi aberto na sexta-feira da semana passada após a gestão atual do próprio Banco de Brasília encontrar indícios de irregularidades por meio de uma auditoria contratada pela própria instituição. De acordo com o banco, foram entregues então os documentos à
PF, achados relevantes entregues também todo esse material enviado ao Banco Central. Conforme a gente avança, né, e já foi até adiantado pela colunista Miriam Leitão no Globo, foram encontradas operações da gestão anterior que podem ter sido feitas para burlar a cláusula de transparência de titularidade das ações. Foram detectados ainda indícios de que se superou de forma camuflada limites de ações detidas por um mesmo grupo, e há também indícios de que Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, pode estar envolvido. E agora há pouco, né, terminou uma sessão da Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal, teve essa sessão de abertura dos trabalhos de 2026. Nenhum representante do governo compareceu à casa, segundo o próprio presidente da Câmara Legislativa, Wellington Luiz. Ele mesmo pediu para que ninguém fosse, né, do governo à Casa Legislativa para evitar qualquer tipo de constrangimento, já que a oposição tem aproveitado, né, para pressionar a abertura de uma CPI do Banco Master aqui no DF, e também reforça um pedido de impeachment contra o governador Ibanez Rocha. Inclusive, nesta terça-feira, ele comentou sobre os encontros com o banqueiro Daniel Vorcaro. Nós temos aí a situação, o próprio presidente Lula recebeu por 4 vezes, isso não é problema para o presidente Lula, e a gente sabe que todos esses empresários têm relacionamentos com os políticos. Governador. O que importa é o tamanho do relacionamento, o que ele importa para a população. Na semana passada, o TCU abriu uma apuração para investigar a compra de carteiras de crédito do Banco Master pelo BRB diante de indícios de irregularidades e possível fraude em créditos consignados. Em nota, o BRB informou que vem adotando inúmeras medidas institucionais, administrativas, extrajudiciais e judiciais relacionadas a fundos de investimentos, garantias e carteiras de crédito adquiridas pelo BRB, medidas estas que correm em parte em sigilo e que serão reforçadas por novas medidas para garantir a efetividade da preservação dos interesses do banco, segundo, então, essa nota do BRB. Volto com você. Obrigada. A informação da Ana Carolina Tomé. A situação do governador Ibanez é muito complicada, né, Vera? Você falava aqui do Cláudio Castro no Rio de Janeiro via Rio Previdência, o rombo no BRB é maior. O BRB se tornou o maior comprador de ativos do Master entre 2024 e 2025, quando já havia sinalizações no mercado de que tinha problemas de liquidez sérios no Banco Master, né? Exato, e essas coisas vão se revelando aos poucos, né? O fato de agora a auditoria feita pelo próprio banco encontrar indícios ali relevantes de fraude e pedir que a Polícia Federal apure com mais afinco essas irregularidades, mostra que o banco não vai ter como tentar simplesmente empurrar essas coisas para debaixo do tapete e fingir demência, né? Fingir que estava tudo bem, que era um negócio endossado apenas tecnicamente e que tinha interesse do banco nessa carteira, porque isso significaria uma expansão para além dos limites de Brasília, que era aquela conversinha do início do caso e que caiu por terra diante de inúmeras evidências, inclusive evidências que levam até a política, portanto, até o governador Ibanez, e a possibilidade de que ele venha também a ser investigado nesse braço da operação que mira especificamente a negociação de venda para o BRB, quando já havia ali muitos e muitos indícios de que o banco ia mal das pernas, não tinha como sustentar toda a sua alavancagem, etc. Então, certamente vai sobrar para essas autoridades de Brasília, para a ex-direção do banco e também para o governo ibanez dentro dessa investigação. Não há dúvida, né? Não há dúvida sobre isso. Vera, tem um outro assunto aqui importante, que é a aprovação hoje pelo Senado da criação de uma nova política que concede às famílias de baixa renda o botijão de gás gratuito ou desconto na hora de comprá-lo. É um texto de iniciativa do governo federal que foi aprovado pela Câmara ontem, hoje pelo Senado, e agora segue para a sanção do presidente Lula. É uma medida provisória, ou seja, a política já está em vigor, né? Mas precisava de ser aval do Congresso para virar lei em definitivo.
Atualmente, esse auxílio chamado de Gás dos Brasileiros já prevê um pagamento em dinheiro às famílias, que foi preservado com esse texto e atende, se não me engano, 15 milhões de famílias. A Samantha Klein trouxe esse dado aqui ontem, já confirmam a quantidade de famílias atendidas, mas, de qualquer forma, é uma importante ação para o governo federal no ano de eleição, certo? Esse programa, né, que é o Gás do Povo, ali, ele é um dos carros-chefes da campanha do Lula. Se a campanha do Lula fosse um desfile de escola de samba, o Gás do Povo estaria ali entre as principais alas, porque tem um apelo muito grande. Pela sua abrangência, são de 15 a 17 milhões de famílias, tem projeção para todo lado ali, mas se você contar em pessoas, é um contingente gigante de quase 50 milhões de pessoas. Ele mudou o que existia em relação ao programa anterior, então deixa de ser um voucher e você entrega ali os botijões, uma quantidade por ano a depender do perfil de uso do produto daquela família. E tem aí uma meta de expansão já contratada no orçamento muito grande nesse primeiro semestre. Então, é um programa talhado para esse período eleitoral. Ele foi lançado em 25 com o estardalhaço e agora, em 26, ele vai ter uma expansão do seu escopo. Ele tem ali uma abrangência que vai de Minas para cima, que é justamente uma localização ali estratégica para o presidente no ano eleitoral. O Nordeste, que tradicionalmente é um flanco de resistência de voto lulopetista, e Minas, que é esse estado pêndulo, que costuma decidir a eleição e que vota também o estado de Minas muito dividido. A parte de cima de Minas, que é mais pobre, costuma dar vitória ao Lula, e a parte de baixo, inclusive a capital BH, oscila. Por vezes o Lula vence, por vezes a oposição vence. Então, vencer em Minas tem uma capacidade estratégica e o Gás do Povo é um programa muito forte também em Minas. As pesquisas feitas aí no ano passado e nesse ano mostram que o programa é conhecido e que ele tem essa capacidade de gerar voto muito alta, juntamente com a coisa da energia elétrica, né? A tarifa subsidiada, popular lá de energia elétrica, que chega a ter até isenção de tarifa para algumas famílias mais pobres, e o programa do IR. Então, esse é o carnaval ali do Lula, que vai desfilar essa avenida. IR, gás, a questão da energia, e aí trazendo para a área da segurança, que é uma área-chave também na qual o governo não tem muitas vitrines, a coisa da Operação Carbono Oculto ganha um destaque para encorpar esse discurso das realizações do governo, mostrar que o governo não está inerte nessa coisa do combate à criminalidade. Então, a gente vai ver muita ênfase nesses programas daqui até a eleição. E acadêmicos de Niterói vai homenagear o presidente Lula no seu samba enredo. E há uma preocupação justamente de que seja um enredo sobre um enredo eleitoral, né? Tanto que PL Novo acionaram a PGR, TCU para barrar essa homenagem. O TCU ontem mesmo deu um parecer para que a verba pública federal que vai ser destinado às escolas do grupo especial no Rio de Janeiro, né? Para que essa escola específica não receba essa verba. Então, isso está na pauta também. Também tem isso. Eu mirei numa coisa e acertei em outra, porque eu nem estava me lembrando disso. A analogia não veio por conta disso. Diga, Carol, você ia falar alguma coisa? Não, eu ia lembrar que tem mais uma pauta que o governo vai tentar aprovar, que é o fim da escala 6x1, né? O Lindbergh disse hoje que eles vão enviar um texto depois do Carnaval. Não sei se vão conseguir ter tempo hábil para aprovar, mas também é mais um item dessa pauta aí, né? É uma pauta em que o governo entrou meio atabalhoado. Demorou para entrar, o Congresso aqui surgiu com isso. A ida do Boulos para o Planalto tinha o condão de trazer esse assunto mais fortemente. Esse e a solução ali dos projetos para os entregadores, para os trabalhadores de apps. Mas eu sinto essa pauta um pouco embolada. Ninguém está querendo colocar essa azeitona na empada do Boulos e tem uma certa dificuldade de tramitação
de todas essas matérias dentro do Congresso. E os aliados que o Boulos tinha conseguido entre os trabalhadores de EPs parecem estar meio em contrariedade ao que ele apresentou, o projeto que ele apresentou. Então, são sim projetos que têm um apelo para esse público lá, né, que oscila, né, que não necessariamente vota no Lula, mas que eu acho que o governo demorou para abraçar essas pautas. Não sei se vai dar tempo de votar. É diferente desses outros que são propostas já em andamento, já aprovadas e que já estão tendo entregas. Esses daí ainda depende de votação no Congresso, que é sempre um terreno pantanoso para o governo Lula. Muito bem, a gente faz um primeiro intervalo. Daqui a pouquinho tem mais Viva Voz. Viva Voz de volta. E tem uma mensagem aqui muito importante para nós, do nosso ouvinte Fábio Louveira. Está dizendo aqui que ele é ouvinte assíduo do Viva Voz e que hoje está todo mundo com um semblante muito sério. Vamos sorrir. Sorria, meu bem, sorria. Noticiário não está ajudando. Pois é. O clima aqui na cidade de São Paulo também não está muito veronil, então a gente acaba ficando meio com essa cara. Mas você tem razão, mas a roupinha tá alegre, a gente tenta dar uma animada, né? Vamos lá. Débora tirou até o óculos. Pra ver Débora o colorido falou até de da carnaval roupa. já? Pois é, o colorido da roupa de Vera. Tô aqui com uma... Não tô colorida hoje. Mas tá porque tava muito clarinha, frio. tá ali pra cima. Vamos lá. A gente tá pra cima, viu? A gente tá tudo bem. Destoei, vim de preto, mas tudo bem, essa roupa. É só o noticiário que tá pesado. A gente tá bem. Bora então pro Rio de Janeiro. Matheus Maciel tem mais informações sobre a movimentação em torno da eleição indireta que vai haver, né, no Rio de Janeiro. Conta mais aqui pra gente, Matheus. Boa noite. Oi, Débora. Boa noite para você, para Carol, Vera, todo mundo acompanhando aqui o Ponto Final, Viva Voz. Olha, hoje foi o retorno ali do recesso legislativo aqui no Rio de Janeiro. A Assembleia Legislativa, então, se reuniu ao longo de toda a tarde no plenário do Palácio Tiradentes e aí tiveram diversas discussões. O principal enfoque, obviamente, nos bastidores era todo o burburinho que circunda a possível eleição indireta quando o Cláudio Castro vier a se descompatibilizar do cargo de governador porque quer concorrer ao Senado na eleição deste ano, e então todas as discussões internas nos corredores foram girando em torno disso. Porém, nas tribunas, nos microfones, ninguém quis citar o tema, a não ser o governador em exercício, que é o desembargador Ricardo Couto, atual presidente do Tribunal de Justiça, que é quem está respondendo pelo governo do Estado, enquanto Cláudio Castro está numa viagem de agenda em relação ao uso de energia e tudo mais. O desembargador chegou a se manifestar pedindo paciência, pedindo parcimônia e calma na hora dos deputados fazerem essa votação indireta no futuro breve, e chamou a atenção a ausência do presidente afastado da casa, o Rodrigo Bacelar, afastado desde o ano passado por uma ordem do ministro Alexandre de Moraes. Ele protocolou um novo pedido de afastamento por motivo particular. Então, ele já tinha feito um afastamento inicial no fim do ano passado, antes de começar o recesso, e agora, no primeiro dia da volta aos trabalhos dos deputados estaduais aqui do Rio de Janeiro, deu entrada num novo pedido de afastamento. Esse afastamento, então, de novo, por motivo particular, e vai até o dia 11 de fevereiro. Também, entre as principais movimentações nos bastidores, está justamente a discussão desse rito, de como vai ser essa eleição indireta. Isso porque a Constituição Estadual rege que, quando o governador sair do cargo nos últimos 2 anos de mandato, há necessidade dessa eleição indireta. E essa eleição indireta deve ser conforme a lei estadual manda. O problema é que o Rio de Janeiro não tem nenhuma lei para fazer esse rito processual. Há, então, toda a discussão na casa de como isso será feito. Há um projeto já em andamento, deve ser discutido pela Comissão de Constituição e Justiça nos próximos dias. E a gente vai seguir acompanhando todos os desdobramentos desse caso. Sobrou discussão hoje ali na LERJ. Teve caso Master, teve discussão de abertura de CPI, tudo envolvendo essa burocracia política dos últimos dias aqui no Rio de Janeiro. Obrigada, viu, Matheus? Já não é de hoje, né, Vera, que o Rio de Janeiro tem problemas com os seus governadores e agora até com essa questão de quem é que vai substituir o governador que se descompatibiliza para uma eleição, para concorrer a uma eleição. Exato, tem essa eleição indireta, então vai haver 2 eleições para o governo do Rio num curtíssimo espaço de tempo. Essa eleição indireta, existe um risco grande aí de infiltração do crime organizado
Então, é uma coisa que a gente tem que olhar com cuidado. A gente sabe que a Assembleia Legislativa do Rio já está com muitas denúncias de infiltração do crime. Então, as facções e as milícias têm há muito tempo já começado a colocar integrantes seus ou simpatizantes seus em cargos legislativos no Rio, na vereança, na Assembleia, lançando candidatos também a deputado federal. E agora existe o risco disso escalar e haver candidatos apoiados por essas organizações criminosas também para essa eleição indireta ao governo do Rio. Então, é um risco real, é algo para que não se pode fechar os olhos, a imprensa tem que estar atenta, o eleitor fluminense tem de estar atento, as autoridades da Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro precisam estar atentas e os partidos e os políticos têm de ter responsabilidade de barrar movimentos nesse sentido, porque todo mundo sabe quem é quem. E se faz muita vista grossa para essas ligações que existem e são conhecidas de políticos com milícias e com crime organizado. Então, a depender de quem vier candidato para essas eleições indiretas e também para a eleição de outubro, a gente vai precisar fazer um trabalho de olhar com lupa essas ligações e olhar antes das eleições. Não adianta eleger e depois saber que aqueles que foram eleitos têm ligações com o crime organizado. Então, trabalho coletivo aí que envolve a sociedade, as instituições e a imprensa para barrar, para tentar minimizar ao máximo a infiltração do crime organizado na política do Rio de Janeiro, porque isso já está em curso, isso já tem, enfim, vários casos na política atual. Basta ver o assassinato da Marielle, basta ver essas denúncias envolvendo André do Rap, tudo isso. E essa eleição indireta é também um convite a que se suba mais um degrau nessa infiltração, que é algo muito perigoso. E esse salseiro todo com impacto eleitoral, né, gente? Porque o campo bolsonarista está desarticulado, né? No estado que é o berço do bolsonarismo, a gente tem o prefeito Eduardo Paes, que já disse que vai disputar o governo do estado, apoiando o presidente Lula na campanha à reeleição, e não tem candidato, né, no campo bolsonarista. O candidato seria o Rodrigo Bacelar, armou-se ali todo um cenário, inclusive, para ele assumir o governo, né, quando o Cláudio Castro se desincompatibilizasse. O vice do Cláudio Castro foi escanteado para o Tribunal de Contas. Aí o Bacelar caiu, a gente ficou aí nessa acefalia aqui no estado do Rio, e não se sabe quem vai ser o nome, não se sabe nem se o Cláudio Castro vem candidato realmente ao Senado, qual vai ser o destino político do governador, está tudo muito incerto por aqui. Você veja que deverá ser um candidato para essa eleição tampão e outro candidato em outubro desse grupo. Não se tem nenhum nem outro. A situação do Cláudio Castro também era muito incerta há alguns meses, porque havia um risco da Justiça Eleitoral também cassar o mandato dele e até torná-lo inelegível. Isso acabou não se realizando. Não sei se vai acontecer alguma coisa nessa frente daqui até a eleição, mas a tendência toda é que ele renuncie, sim, até para ficar livre para escolher o seu destino eleitoral depois, se não houver nenhum impedimento na Justiça Eleitoral. Então, é todo um cenário muito incerto, e mesmo o Eduardo Paes está olhando para tudo isso, tentando se posicionar. Ele deu um passo que foi admitir que é pré-candidato, sim, parou com aquele lero-lero de que só quer pensar na cidade do Rio de Janeiro, de que adora ser prefeito, e se colocou para jogo. Mas mesmo essa conversa que ele teve com o Lula recentemente, na qual ele se reaproximou do presidente, não foi assim uma declaração de amor, uma coisa do tipo, tamo junto, vai ser Lula para o que der e vier. Ele quer ficar meio fora dessa disputa, porque ele quer também atrair um pouco do voto bolsonarista, como aconteceu na disputa para a prefeitura, né? Ele teve um voto do campo lulista, mas também teve voto de quem votou no Bolsonaro em 2022. Então, ele quer repetir, se possível, esse cenário de ser um candidato meio suprapartidário. Então, esse apoio dele ao Lula deverá ser uma coisa bem discreta para não impedir essa estratégia.
A gente faz mais um intervalo e na volta tem Thiago Bronzato, diretor da sucursal do Jornal Globo em Brasília, que vai falar sobre o pedido de expulsão das Forças Armadas, de Bolsonaro e de outros militares condenados na trama golpista. Fica com a gente. 6h49, Viva Voz de volta. E antes de chamar o Thiago Bronzato aqui para a nossa conversa, fazer uma rápida correção no meu comentário anterior, quando eu estava falando da política fluminense, eu coloquei um André do Rap que não tem nada a ver com o Rio de Janeiro. Eu queria falar TH Joias e confundir os casos de investigações. Então, feita a correção, está na hora da gente conversar com o Thiago Bronzato, diretor da sucursal do Globo em Brasília. Boa noite, Thiago. Boa noite, Vera. Boa noite, Débora. Boa noite, Carol. E boa noite aos ouvintes. Prazer estar aqui com vocês de novo. Boa noite. Oi, Bronzato. Thiago, a gente vai falar hoje com você sobre essa discussão no STM, né, que é o Superior Tribunal Militar, a respeito da possibilidade de perda de patente, expulsão das Forças Armadas daqueles condenados na trama golpista, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente viu a manifestação do Ministério Público Militar nessa terça-feira, bastante dura, dizendo que é indigno para o oficialato Bolsonaro e que a sua condenação na trama golpista é incontroversa. Isso num estamento tão fechado, tão corporativista quanto o estamento militar, é bastante significativo. Queria te ouvir a respeito de como isso deve avançar no STM, quais são as chances reais de haver uma condenação da perda dessas patentes? Pois é, Vera, como você bem falou aí, foi uma posição bem dura do Ministério Público Militar, né? Ao declarar ali, ao apontar que esses militares têm que ser expulsos das Forças Armadas. Não é um pedido trivial, ainda mais num tribunal que é formado majoritariamente por oficiais generais, né? E alguns deles indicados durante o governo Bolsonaro. Vale lembrar que o STM ele construiu ao longo da história uma jurisprudência muito marcada pela relutância em aplicar sanções mais extremas à gente graúda das Forças Armadas, né? O STM é uma das cortes, é a corte superior mais antiga do país, atravessou diversos regimes políticos, né? Mas ela nunca enfrentou o que ela terá de encarar agora, né? Que é ter que julgar integrantes das Forças Armadas que foram condenados por uma ruptura institucional, né? Então, é um julgamento histórico, tem um peso e um caráter ineditismo nesse julgamento, né? E por isso se tornou um caso muito sensível ali que vai ser apreciado pelos ministros do STM, né? Só para ter uma noção, assim, do impacto desse julgamento, nos últimos 8 anos, o STM condenou 81 oficiais das Forças Armadas a perderem a farda por indignidade ou incompatibilidade com o cargo, né? Mas nenhum desses condenados era um general estrelado ou que tinha um alto cargo ali numa das Forças Armadas, né? Todos os condenados tinham patentes mais inferiores, né? E respondiam por outros crimes, como estelionato, desvio de dinheiro, entre outros, né? Então, esse histórico, ele sugere que é um tribunal muito vocacionado a agir com rigor na base das Forças Armadas, né? Mas, em relação ao topo da hierarquia, tem outro tipo de comportamento. Esses 81 condenados, você falou em quantos anos? Esses 81, eles são penas mais brandas, né? Não, mas ao longo de quantos anos de julgamento? Você falou esse dado. Ao longo dos últimos 8 anos, né? Que é a série histórica mais antiga que a gente conseguiu levantar aqui numa reportagem do Globo, né? Então, assim, Vera, não é uma decisão muito trivial, né? Porque, assim, se na prática um militar ele for considerado indigno de ostentar a farda dele, ele tem todos os direitos cassados, né? Como aposentadoria e até o benefício de cumprir a pena numa sala ao invés de uma cela. Então, a dúvida que fica é, será que o STM está pronto para sepultar a carreira militar do general Heleno, que é considerado um dos generais com maior prestígio na corporação, por ter comandado diversas tropas brasileiras, inclusive numa missão especial da ONU no Haiti? E será que o STM está pronto também para condenar
o general Braga Neto e mandar o general Braga Neto, que foi chefe de Estado-Maior e ministro da Defesa, para Papodinha ou mesmo para Bangu. Então, vai ser um grande dilema, assim, esse julgamento. Mas a gente está falando de fatos muito graves, né, Bronzato, que tiveram repercussão internacional, inclusive. Como é que a composição do STM pode definir esse julgamento? Pois é, a composição vai ter um peso muito decisivo, assim, na probabilidade desses réus acabarem sendo condenados, né? Nos bastidores, o que a gente ouve aqui, que vai ser difícil, vai ser um julgamento muito difícil ali para punir o general Heleno, por exemplo, ou mesmo Paulo Sérgio, que foi comandante do Exército e ministro da Defesa, né? Porque vai ter uma pressão ali corporativista muito grande nos bastidores. Mas, de fato, assim, todas as provas, todo o julgamento da trama golpista revela um cenário único, assim, né? E como bem pontuou ali o Ministério Público Militar, são fatos muito gravíssimos, né? Então, nos bastidores, acredita-se ali que o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro Braga Neto dificilmente escaparão ilesos ali desse julgamento, porque, de fato, há evidências muito amplas ali na condenação da trama golpista, né? Hoje, o STM, ele tem uma composição que acaba sendo um pouco mais favorável aos militares, né? São 15 ministros, né, que compõem ali essa corte, sendo que 10 são militares, né? E os outros 5 são civis, né? Estando entre eles advogados, juiz federal e um membro do Ministério Público. Então, essa composição acaba tendo muito peso no julgamento, né? No caso específico do Bolsonaro, desses 10 militares que compõem o STM, 5 foram indicados durante o governo Bolsonaro, né? Mas hoje foram sorteados os relatores do caso e acabou que o Bolsonaro foi sorteado, ali, o caso do Bolsonaro foi sorteado com o ministro Carlos Giachino, que é um tenente brigadeiro muito respeitado ali nas Forças Armadas, né? Ele foi indicado para o cargo de ministro do STM durante o governo do Michel Temer, e como revisora desse processo está uma ministra, que é a Verônica Sterman, que foi indicada durante o governo Lula, né? Ou seja, será difícil o ex-presidente escapar de um relatório desfavorável para ele nesse início. A aposta da defesa do Bolsonaro é que ele vai se concentrar num placar mais apertado no plenário do STM. Mas isso também vai depender muito da configuração do julgamento dos outros militares, né? Porque se o general Heleno tiver uma punição mais branda ou mesmo escapar de uma punição, é provável que o STM tenha que fazer alguma condenação para dar o exemplo para os demais militares. O Bronzato, e como é que o Exército está encarando isso tudo, o impacto disso na caserna, hein? Alguns integrantes da cúpula das Forças Armadas, com quem eu conversei ao longo do dia, me disseram que esta é uma etapa muito complicada, foi assim que eles classificaram, mas também necessária para dar o exemplo para outros militares não se aventurarem na política, né? Nos bastidores a gente sabe que o ministro da Defesa, o José Múcio, o comandante do Exército, Tomás Paiva, eles têm se articulado para acalmar os ânimos, especialmente de generais 4 estrelas da reserva, que são os mais estridentes ali nos bastidores. Durante o julgamento da trama golpista, o Tomás Paiva ele foi muito cobrado por alguns colegas que se aposentaram do Exército para ter um posicionamento mais firme a favor de alguns réus, como o general Heleno e Braga Neto, né? Mas o Tomás Paiva resistiu ali bravamente a essa pressão, né? E conseguiu contornar toda essa pressão que estava ali nas costas dele, né? Então, logo ali foi finalizada a condenação da trama golpista, né? Imperou o silêncio nos quartéis, não teve nenhum ruído, nenhum problema, e o próprio Tomás e o Múcio trabalharam muito nos bastidores para que a prisão dos militares não fosse palco de algum espetáculo, né? Tanto é que a gente não tem imagens dos condenados na trama golpista sendo presos e saindo algemados, conduzidos à prisão algemados, né? Então, assim, nos bastidores, o que a gente ouve é que o Tomás e o Múcio, eles estão ali atuando para amortecer esse impacto político do julgamento do STM, né? Mas isso não significa que haverá uma negociação para aliviar para os militares, né? Muito pelo contrário, assim, a cúpula das Forças Armadas entende que é
preciso ter um julgamento exemplar, porque se tratam de fatos gravíssimos contra a democracia, né? E por isso tem que ter o exemplo e serem punidos, né? É isso, Thiago Bronzato com a gente às terças e quintas, ajudando a aclarar aí as questões da política e da economia. Obrigada, Thiago. Até quinta-feira, eu já querendo acabar a semana antes da hora. Podia acabar a semana logo, né, velho? A semana tem 2 dias, mas tá longa. Exato, exatamente. Até quinta. Obrigado, até quinta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, rapidinho, o Igor Cardim tem informação em Brasília sobre CPMI do INSS. Fala, Igor. Pois é, Carol, o depoimento do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master, a CPMI do INSS, foi adiado após um acordo entre a defesa e a comissão. Segundo o presidente do colegiado, senador Carlos Viana, os advogados alegaram motivos de saúde e se comprometeram a não ingressar com habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. A oitiva que estava marcada para esta quinta foi remarcada para depois do Carnaval, dia 19 de fevereiro. O senador Carlos Viana também informou que houve acordo com o ministro Dias Toffoli, do STF, para o compartilhamento de documentos do inquérito sobre o Banco Master à CPMI, depois que eles forem analisados pela Polícia Federal. Segundo o senador, em caso de descumprimento desse acordo com a defesa, ele poderá, inclusive, fazer a condução coercitiva de Vorcaro, mas ele acredita que não será necessário. Como ele está se propondo a comparecer à CPMI de maneira, inclusive, até voluntária, o ministro vai lhe fazer a liberação para que ele possa se deslocar de Belo Horizonte até Brasília. Isso já está certo. Na eventualidade, que eu não acredito, de se entrar com habeas corpus futuramente, a decisão, então, é do ministro André Mendonça. Mas, pela conversa que nós tivemos, eu entendo que o acordo será cumprido. Com o adiamento, está mantido o depoimento do presidente do INSS, Gilberto Waller Júnior, nesta quinta-feira. Carol. Obrigada, Igor. Obrigada, é isso. A gente tem aí a tentativa de deixar esse assunto para depois. É mais uma demonstração de que ninguém tem interesse numa CPI específica desse caso, né? Todo mundo quer empurrar o quanto der para frente, para baixo do tapete, para onde der para empurrar, vão tentar. Demos conta de tudo. Amanhã tem mais Viva Voz. Beijo, Vera. É isso. Hoje até passamos um pouquinho de tanto assunto que tinha. Até amanhã, gente. Uma boa noite para vocês. Fiquem com a terceira hora aí do Ponto Final. Beijo. Tchau, tchau.